Alguns dizem que as lendas nascem da verdade, outros afirmam que são apenas mitos. Mas e se as duas coisas fossem reais? Hoje, no mundo restrito, você vai conhecer a história de um homem que desafiou as leis da física, que transformou o corpo humano em algo além da compreensão. O lendário Bruce Lee. Prepare-se para descobrir os momentos mais insanos e quase sobrenaturais da vida real desse ícone das artes marciais. Feitos tão impressionantes que até hoje parecem impossíveis. Mas antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma curiosidade oculta. Respire fundo, porque o que você vai ver a seguir não é ficção, é realidade. E ela é muito mais assustadora do que o mito. O soco de 1 polegada. Era tudo o que Bruce Lee precisava para lançar um homem de 90 quilos pelo ar como um projétil de canhão. No campeonato de Long Beach, em 1964, Bruce enfrentou um voluntário cético que achava que sabia o que estava por vir. A plateia vibrava de expectativa. O que aconteceu a seguir quebrou todas as leis da física que eles pensavam conhecer. Bruce colocou os nós dos dedos contra o peito do homem, sem impulso, sem posição de ataque, quase sem contato. O voluntário ficou firme, preparado. Então, o punho de Bruce avançou exatamente 1 polegada. O voluntário foi lançado para trás, como se tivesse sido disparado de um canhão. Voou 1,5 metros pelo ar antes de cair sobre a cadeira atrás dele, ofegante e atônito. O auditório inteiro ficou em silêncio absoluto. O segredo não estava no braço de Bruce. Era seu corpo inteiro se tornando uma arma. A pesquisadora de Stanford, Jessica Rose, analisou as filmagens e não conseguia acreditar no que encontrou. A força começava nos pés, viajava pelas pernas, acelerava pelos quadris e explodia pelos nós dos dedos, em sequência perfeita. 6.500 newtons de força vindos de apenas 1 polegada de movimento, o suficiente para quebrar costelas. Mas Bruce tinha controle total. Desde 1964, centenas de artistas marciais tentaram reproduzir essa demonstração. Cada um deles falhou. A versão de Bruce era puro domínio da física, disfarçada de mágica impossível. As flexões em 2 dedos, 2 pontas de dedo, 40 libras em cada uma, 200 repetições sem suar. As flexões de Bruce Lee não eram apenas impossíveis, desafiavam a física. Não era 1 ou 2 para fotos, mas 200 repetições durante o treino normal enquanto discutia filosofia. Isso não era um truque de festa. Era um condicionamento sistemático que transformava seus dedos em armas. A física não deveria permitir isso. Cada dedo sustentava cerca de 18 quilos de peso dinâmico. O parceiro de treino, Bob Wall, assistia a essas sessões regularmente e dizia que Bruce fazia parecer fácil. O Guinness Book of World Records documentou seus feitos de força nos dedos, mas isso não era exibição. Aqueles mesmos dedos podiam perfurar tábuas sólidas e localizar pontos de pressão com precisão cirúrgica. Na filosofia de Bruce, não existiam movimentos desperdiçados. Cada flexão impossível estava construindo a base para golpes impossíveis. Rápido demais para as câmeras. O mais experiente diretor de ação de Hollywood achou que suas câmeras estavam quebradas quando os socos de Bruce Lee se tornaram invisíveis no filme. O diretor William Bodine havia trabalhado com os maiores astros de ação por décadas. Já tinha visto lutadores rápidos, pistoleiros velozes e artistas marciais que faziam o público prender a respiração. Mas no set de O Besouro Verde, em 1966, algo impossível continuava acontecendo nas cenas de luta de Bruce Lee. As filmagens pareciam truques de mágica quebrados. Bruce lançava socos, mas o filme mostrava ele parado. De repente, o dublê era arremessado para trás. A equipe verificou cada peça do equipamento. Tudo funcionava perfeitamente. Finalmente, descobriram a verdade. Os socos de Bruce eram completados em menos de 1/24 de segundo. As câmeras padrão, literalmente, não conseguiam registrar o movimento entre os quadros. Os produtores tiveram que implorar para que Bruce diminuísse a velocidade para que o público conseguisse ver o que estava acontecendo. O coreógrafo de lutas, Bob Wall, cronometrava um dos socos, 0,05 segundos do início até o impacto, mais rápido do que o tempo de reação humana. Lutadores modernos do UFC ainda estudam aquelas filmagens quadro a quadro para entender técnicas que eram invisíveis há 50 anos. Golpe que quebra crânios. Foi tudo o que bastou para fraturar o crânio de um homem e mudar Bruce Lee para sempre. A notícia se espalhou rápido pela comunidade de artes marciais de Seattle.
Em 1960, Yoichi Nakati, um faixa preta japonês com credenciais sérias, vinha fazendo declarações ousadas sobre colocar o jovem instrutor chinês em seu devido lugar. Bruce ainda era um adolescente, dando aulas para pagar o aluguel e custear os estudos. A maioria das pessoas esperava que Nakati destruísse o garoto arrogante, mas eles não faziam ideia de que estavam prestes a testemunhar um pesadelo de 11 segundos. Eles se encontraram na quadra de handebol da YMCA de Seattle, sem árbitros, sem regras, apenas testemunhas sob juramento de silêncio. Nakati começou lançando socos pesados. Bruce desviou do primeiro. Abaixou-se no segundo. Então se moveu com precisão cirúrgica. Um chute atingiu o nariz de Nakati. O sangue explodiu pela quadra. Antes que Nakati pudesse se recompor, o punho de Bruce acertou seu crânio. O som úmido do impacto fez as testemunhas estremecerem. Nakati caiu inconsciente, com o sangue se acumulando ao redor da cabeça. Crânio fraturado, nariz quebrado, concussão grave. A luta durou 11 segundos. Apenas o diário pessoal de Bruce comprova que isso aconteceu. A culpa o consumiu. Ele havia perdido o controle e poderia ter matado alguém. Aquela noite mudou completamente sua abordagem às artes marciais. Poder não significava nada sem controle. O chute no saco de areia. Os equipamentos de treino de Bruce tinham uma reputação entre as academias de Los Angeles. Enquanto a maioria dos artistas marciais treinava com sacos pesando cerca de 30 quilos, Bruce usava equipamentos personalizados que faziam homens adultos estremecer só de olhar. Seu saco de aquecimento pesava 45 quilos e pendia de uma corrente de aço classificada para uso industrial. Durante 2 anos de treinos diários, ele resistiu sem qualquer problema, até a tarde em que tudo mudou. Bruce desferiu um chute lateral durante o treino. O saco não balançou. Ele se soltou completamente da corrente e voou cerca de 4,5 metros pelo ar. O elo quebrado parecia cortado com alicate, mas aquele era apenas o peso de aquecimento. Seu verdadeiro saco de treino pesava 135 quilos, cheio de granalha de aço e areia. Chuck Norris tentou chutar esse saco uma vez e disse que era como chutar um carro estacionado. Bruce conseguia deixá-lo completamente horizontal com um único chute. O Guinness World Records registrou um chute em que Bruce lançou o saco de treino a 5 metros para cima, não balançando, mas verticalmente como um foguete. A física exigia quase 900 quilos de força. Os donos de academias começaram a recusar que ele treinasse em seus espaços, a menos que trouxesse seu próprio equipamento. O duelo com Wong Jack Man não era um desafiante comum. Um mestre altamente respeitado do estilo Shaolin do Norte, vindo de Hong Kong, ele representava o establishment das artes marciais tradicionais chinesas e era muito respeitado em Chinatown. Quando desafiou Bruce Lee publicamente em 1964, toda a comunidade de artes marciais ficou em alerta. A acusação era devastadora. Bruce estava traindo a tradição ao ensinar as artes chinesas sagradas para alunos não chineses. Os termos do desafio eram brutais. Se Bruce perdesse, teria que fechar sua escola em Oakland para sempre. Eles se encontraram diante de 7 testemunhas, sob juramento de sigilo, sem câmeras, sem gravações. Bruce venceu. Sua escola continuou aberta e ele manteve seu princípio de ensinar a todas as raças. Mas a luta o destruiu mentalmente. Ele esperava acabar com Wong em segundos, usando as técnicas do Wing Chun. Em vez disso, ficou exausto, perseguindo um lutador defensivo por 3 minutos. Naquela noite, Bruce disse a Linda: "Eu não sou bom o suficiente. A velocidade sozinha não basta." Essa confissão deu origem ao Jeet Kune Do. Bruce abandonou o Kung Fu clássico, estudou boxe, luta livre e esgrima. Tornou-se obcecado por eficiência. Sem aquele alerta de Wong Jack Man, Bruce poderia ter permanecido apenas mais um professor tradicional. Vencer, mas por pouco, foi o que o tornou lendário. Dominando o nunchaku velocidade, precisão e poder, Dan Inosanto conhecia bem a personalidade de Bruce Lee o suficiente para prever sua reação. Quando trouxe a arma tradicional filipina para o quintal onde Bruce treinava, esperava ceticismo. Afinal, Bruce valorizava a eficiência acima de tudo. O nunchaku parecia algo saído de um museu. 2 bastões de madeira ligados por uma corrente. Bruce deu uma olhada e, com sua franqueza habitual, chamou o objeto de brinquedo. Ele pegou os bastões com confiança, deu um giro de teste e imediatamente acertou a própria cabeça. O estalo do bastão de madeira contra o crânio foi alto. 12 semanas depois,
Bruce estava jogando ping-pong competitivo usando nunchaku em vez de raquetes, obcecado até atingir a maestria. O clássico Bruce Lee. Rally após rally, o nunchaku girando continuamente, sem errar uma única bola. Sincronização perfeita. Pontaria perfeita. A bola ricocheteava nos bastões como se fossem feitos para o jogo. Ao filmar Operação Dragão e a Fúria do Dragão, Bruce inventou técnicas que ninguém havia visto antes. Pegadas por trás, giros às cegas, golpes que mudavam de direção no ar. Ele não apenas os balançava, dançava com eles. A arma tornou-se parte de sua identidade. Suave, rápida, imprevisível. Mas Bruce também podia desacelerar os golpes, tocando apenas levemente a pele, demonstrando controle absoluto. Em Jogo da Morte, ele até lutou em cena com o próprio Inosanto, em um caos controlado de nunchakus voando, enquanto o público não conseguia desviar o olhar. De um acidente constrangedor, a maestria absoluta em 12 semanas. Aqueles bastões se tornaram extensões de seu sistema nervoso, armas que se moviam na velocidade do pensamento. Até hoje, ninguém igualou a habilidade de Bruce Lee com um nunchaku no cinema. O tapa-ouvido ao redor do mundo. Bob Baker era o aluno sênior de Bruce Lee, um faixa preta experiente que já havia suportado inúmeros golpes ao longo dos anos de treinamento. Numa tarde de quarta-feira, em 1969, Bruce estava demonstrando uma técnica quando deu o que acreditava ser um tapinha encorajador no ombro de Baker. O gesto amigável que se seguiu o assombraria por anos e se tornaria uma lenda das artes marciais. O som veio primeiro, um estalo úmido que fez todos na academia congelarem. Baker caiu no chão gritando. Seu ombro havia se deslocado completamente da cavidade, o braço pendendo num ângulo impossível. Bruce ficou pálido de choque. Ele tinha apenas a intenção de dar um toque casual, o tipo de gesto que instrutores fazem milhares de vezes. A ambulância levou 20 minutos para chegar. Bruce segurou a mão de Baker o tempo todo, pedindo desculpas repetidas vezes. Os médicos da UCLA não acreditavam que a lesão havia sido causada por um tapa. Eles já tinham visto deslocamentos de acidentes de carro e jogadas de futebol, nunca por um tapinha nas costas. Os raios-x mostraram que o húmero de Baker havia sido deslocado cerca de 5 centímetros da posição original. Bruce pagou todas as despesas médicas e o levou pessoalmente a cada sessão de fisioterapia durante 3 meses. Mas o que realmente o abalou foi a total perda de controle. Ele havia passado anos aprendendo a regular sua força, lançando socos em velocidade total que paravam a milímetros do alvo. A história se espalhou pelas academias da Califórnia em poucos dias. Mesmo os gestos amistosos de Bruce carregavam poder devastador. Quebrando tábuas com 2 dedos. James Coburn chegou a uma sessão privada de treinamento com Bruce Lee em 1972, esperando as típicas demonstrações de artes marciais de Hollywood. Como ator se preparando para um papel, ele já havia visto muitas técnicas de quebra encenadas, tábuas pré-cortadas, truques teatrais. Quando Bruce colocou um tijolo de construção comum sobre 2 apoios e o examinou como um cirurgião antes de uma operação, Coburn presumiu que fosse mais um truque de filme. Bruce posicionou o indicador e o médio sobre o centro do tijolo, e então os moveu para baixo como uma lança. O tijolo se partiu ao meio com um estalo seco, sem impulso, sem postura especial, sem mecanismos ocultos. Coburn examinou os pedaços: tijolo real, bordas ásperas, peso completo. Ele pressionou seus próprios dedos contra outro tijolo intacto e não conseguiu nem marcar a superfície. O segredo estava em uma década de condicionamento diário, o tipo de treino que destruiria a maioria das pessoas. Todas as manhãs, Bruce começava pressionando os dedos em baldes de areia, depois em cascalho e, por fim, em pelotas de aço. Centenas de repetições, aumentando gradualmente a pressão até que suas pontas dos dedos se tornassem armas, moldadas pela dor e pela repetição. Mas o condicionamento era apenas metade da equação. Bruce entendia física. Aqueles 2 dedos eram apenas a ponta de uma lança que começava em seus pés. Seu corpo inteiro se alinhava atrás dos pontos de contato. Chuck Norris tentou aprender a técnica e quase quebrou os próprios dedos na primeira tentativa. Os ossos dos dedos de Bruce haviam aumentado de densidade, seus tendões engrossaram e as terminações nervosas foram dessensibilizadas pela repetição constante. O truque da moeda.
Steve McQueen já havia executado acrobacias com tempo e nervos de aço, mas o truque da moeda de Bruce Lee o deixou completamente perplexo. Pela sexta vez, McQueen deixava cair uma moeda de 25 centavos na própria palma, via Bruce mover a mão levemente e percebia que agora segurava uma moeda de 10 centavos. Sem movimento de mangas, sem distração, sem explicação lógica. A troca de moedas não era apenas um número de entretenimento, era um exercício de destreza dos dedos. Enquanto mágicos praticavam com cartas, Bruce usava moedas para desenvolver o controle muscular sutil necessário para aplicar golpes em pontos de pressão. Os mesmos dedos que trocavam moedas sem serem percebidos podiam localizar exatos pontos nervosos e derrubar oponentes. Em uma festa de Hollywood em 1971, Bruce desafiou um mágico profissional a pegá-lo no ato da troca. O mágico observou a menos de 15 centímetros, sabia exatamente quando o movimento ocorreria e, mesmo assim, não conseguiu ver. Os dedos de Bruce se moviam mais rápido do que o pensamento consciente podia acompanhar. Uma análise posterior em câmera lenta revelou 7 movimentos distintos, comprimidos em menos de um quarto de segundo. Essas mesmas conexões neurais que permitiam o truque da moeda se traduziam diretamente em combate. A capacidade de agarrar socos no ar, redirecionar armas ou golpear e recuar antes que o adversário percebesse que havia sido atingido. Golpes reais e filmagens de sparring. O Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach, em 1967, estava cheio de energia competitiva. Lutadores de várias disciplinas testavam suas habilidades. Bruce Lee se destacava, não pelo uniforme ou credenciais, mas por um simples cordão branco na cintura, o único marcador para as câmeras acompanharem seus movimentos. Quando um campeão legítimo de karatê se aproximou para testar as habilidades do mestre do Kung Fu, os espectadores esperavam uma luta real. Mas Bruce não se movia como os outros, não saltava nas pontas dos pés. Ficava de pés firmes, relaxado, quase entediado. Quando o lutador lançou um soco reverso, Bruce inclinou a cabeça a apenas 2 centímetros. O punho passou raspando. Antes que o oponente pudesse se recompor, Bruce estendeu a palma da mão aberta, parando a milímetros da garganta do adversário. Mensagem transmitida. O confronto inteiro durou 2 segundos, mas as filmagens granuladas mostraram algo revolucionário. Bruce não estava lutando, ele estava lendo. Cada ataque se revelava antes mesmo de começar. Quando o adversário tentou um chute giratório, Bruce já havia se movido para dentro do arco, com a mão posicionada exatamente onde o golpe teria acertado. Ed Parker depois disse que Bruce estava se contendo a um nível quase insultante. Em vez de contato total, ele transformou a luta em uma lição. Deixava os ataques passarem a centímetros e respondia com toques sutis que diziam "morto", sem que ninguém precisasse morrer. Essas imagens se tornaram o vídeo de artes marciais mais estudado antes de Operação Dragão. Lutando nas ruas. Os alunos de Wing Chun em Hong Kong não fugiam de desafios nos anos 1950 e o jovem Bruce Lee, com 13 anos, não era exceção. Quando 5 garotos mais velhos de uma escola rival o encurralaram do lado de fora de um cinema, exigindo provar a superioridade de seu estilo, Bruce tentou resolver com um diálogo primeiro. Quando a diplomacia falhou, ele pegou uma garrafa de vidro e quebrou contra a parede. A luta durou 30 segundos. Bruce não usou a garrafa como arma. Usou como arma psicológica. Enquanto eles olhavam para o vidro, ele já estava se movendo. Um chute no joelho do maior o derrubou instantaneamente. Um golpe de cotovelo no plexo solar de outro encerrou sua participação. A garrafa era pura distração. Seus membros eram as verdadeiras armas. A vitória veio com consequências. A escola rival queria vingança, forçando Bruce a carregar correntes enroladas em jornal e obrigando seu pai a contratar guarda-costas. A polícia precisou intervir quando uma emboscada deixou 3 agressores hospitalizados. O confronto final mudou tudo. Aos 16 anos, Bruce enfrentou membros das tríades que queriam dar-lhe uma lição. Ele deixou um com o osso orbital quebrado, outro com o joelho deslocado, mas saiu ferido também. Costelas trincadas, lábio partido e hematomas que duraram semanas. Seus pais decidiram que Seattle seria mais segura do que as ruas de Hong Kong. Quando o treino se torna arte. Rocky Balboa tornou o exercício famoso em Hollywood, mas Bruce Lee o dominava 20 anos antes, em seus treinos particulares. O movimento parecia impossível, e quase era.
Deitado em um banco, segurando a borda atrás da cabeça, Bruce erguia o corpo inteiro até que apenas os ombros tocassem a superfície, permanecendo suspenso no ar como uma bandeira. Ele mantinha essa posição horizontal por 30 segundos, o corpo rígido dos ombros aos dedos dos pés. Depois descia lentamente até poucos centímetros do banco antes de subir novamente. 10 repetições já eram consideradas nível de elite. Bruce fazia séries de 50, enquanto conversava. O parceiro de treino, Dan Inosanto, tentou uma vez e não conseguiu nem tirar o corpo do banco. Mas o Dragon Flag não era sobre abdômen, embora os de Bruce parecessem placas de aço. Tratava-se de conectar todos os músculos, do pescoço aos tornozelos, em um sistema unificado. Essa conexão era o segredo da geração de força de Bruce. Ele executava variações que ninguém mais ousava tentar. Dragon Flags com uma perna, versões com peso sobre o quadril e até mantendo a posição enquanto alguém empurrava suas pernas para baixo. Mesmo hoje, atletas de elite consideram uma repetição perfeita uma conquista. Bruce fazia 50 como se não fosse nada. O poder dos chutes. Bobby Wall pesava cerca de 90 quilos e já havia levado golpes dos melhores artistas marciais do mundo durante sua carreira. Durante as filmagens de Operação Dragão, quando o chute lateral de Bruce Lee o atingiu, Wall esperava o toque controlado típico do trabalho de dublê. Em vez disso, ele foi lançado para trás quase 5 metros, atravessando uma parede de papel, que nem fazia parte do cenário original. A equipe correu achando que Bruce havia perdido o controle. Mas não, aquele chute estava a apenas 70% da força máxima. Wall descreveu o impacto como ser atropelado por um carro. A força atravessou o acolchoamento e continuou pelo corpo. O chute lateral era a arma nuclear de Bruce. Ele erguia o joelho alto, girava o quadril e impulsionava o calcanhar à frente num movimento explosivo capaz de entortar vigas de aço. Durante uma demonstração em 1970, seu chute lançou um saco de 68 quilos com tanta força que entortou o suporte metálico de onde pendia. Mas o poder, para Bruce, não significava nada sem precisão. Ele podia ajustar os chutes no meio do ar, mudando o alvo conforme o oponente se movia. Praticava acertar moedas presas em sacos de pancada, desenvolvendo precisão para atingir pontos de pressão através da roupa. O segredo estava no núcleo do corpo, funcionando como uma mola comprimida. Cada chute começava nos pés, acelerava pelos quadris e se liberava pelo calcanhar, com o corpo inteiro impulsionando o impacto. As mãos mortais criam a técnica perfeita. Os frequentadores da academia de Bruce já tinham visto homens fortes antes, mas pararam tudo quando testemunharam algo inacreditável. Bruce agarrou uma barra de ferro de 5 centímetros com uma só mão e começou a fazer barra fixa com uma mão só, em forma perfeita. Sem impulso, sem balanço, apenas movimento suave e controlado. As barras com uma mão eram apenas o aquecimento. O verdadeiro objetivo de Bruce era realizar 100 repetições consecutivas com as duas mãos, mudando a pegada a cada 25, normal, larga, estreita e reversa. Seus dorsais pareciam asas ao alternar as variações. Mas o exercício mais chocante era a barra em 2 dedos, indicador e médio de cada mão pendurados na barra, sustentando todo o peso de 61 quilos. Ele fazia séries de 10 como se fosse fácil, enquanto Dan Inosanto quase deslocava os dedos tentando uma. Esses treinos não eram exibicionismo. Cada barra fortalecia os músculos das costas que tornavam seus socos imparáveis. O movimento de puxar era o oposto exato do ato de golpear, e essa força permitia que Bruce recolhesse os punhos tão rápido quanto os lançava. Por isso, suas técnicas pareciam mágica. Os oponentes atacavam onde o punho tinha estado, encontrando apenas ar, revolucionando as lutas. Em 1967, Bruce Lee tomou uma decisão que mudaria as artes marciais para sempre. Jogou fora seus certificados de Wing Chun, suas graduações de faixa preta e todos os estilos tradicionais. Tudo o que havia aprendido por anos se tornou irrelevante diante de uma verdade fundamental. As artes marciais clássicas tinham regras demais, regras que o fariam morrer em uma luta real. Usar nenhum caminho como caminho parecia filosofia vazia, até vê-lo em ação. As artes tradicionais ditavam posturas específicas, defesas rígidas e padrões fixos. Bruce dizia, se o jab do boxe funciona melhor que o soco do Kung Fu, use o jab. Se a queda do lutador vence o arremesso clássico,
Roube-a sem hesitação. A comunidade marcial reagiu com fúria. Bruce estava destruindo séculos de tradição, misturando técnicas chinesas com boxe ocidental, adicionando passos de esgrima e técnicas de luta livre. Os mestres mais velhos o chamaram de desrespeitoso. Bruce os chamou de obsoletos. O Jeet Kune Do se baseava em 3 princípios: simplicidade, direção e liberdade. Simplicidade: eliminar movimentos inúteis. Direção: o caminho mais curto entre 2 pontos. Liberdade: adaptar-se instantaneamente. Seja água, não pedra. Alunos que esperavam formas tradicionais e sistemas de faixas encontravam algo revolucionário. Bruce os colocava para lutar imediatamente, expunha as fraquezas e os reconstruía sem limitações de estilo. O Jeet Kune Do não era uma arte marcial, era o anti-estilo, que tornava todos os estilos irrelevantes. A rotina de treino. O despertador de Bruce tocava às 5h da manhã, e às 5h15 ele já corria pelas colinas de Hong Kong como se algo o perseguisse. 6 milhas de subidas e descidas, o suficiente para destruir atletas comuns, eram apenas o aquecimento. De volta para casa às 6h30, ele partia para o treino de flexibilidade, forçando o corpo além dos limites da anatomia. Fazia aberturas completas mantidas por minutos, enquanto Linda pressionava suas pernas ainda mais. Essa elasticidade permitiu que ele acertasse o jogador de basquete Kareem Abdul-Jabbar na cabeça sem precisar saltar. O treinamento técnico consumia 8 horas. Trabalho pesado de saco de pancadas medido em horas, não em rounds. Milhares de socos idênticos. O som ritmado do speedbag se tornava hipnótico. Cada ferramenta tinha um propósito dentro do sistema de 10 horas diárias. Parceiros de treino se revezavam conforme caíam de exaustão, enquanto Bruce continuava sem demonstrar fadiga. À noite, meditava e visualizava. Sentado em silêncio, revia mentalmente cada técnica do dia. O corpo descansava, mas a mente continuava lutando. Os padrões neurais se reforçavam e a perfeição se gravava na memória. Isso não era exercício, era transformação sistemática além dos limites humanos. Rotina diária. A rotina diária de Bruce Lee destruiria a maioria dos atletas profissionais. Todas as manhãs começavam com uma corrida de 10 quilômetros pelas colinas de Bel Air, seguida imediatamente por 16 quilômetros em bicicleta ergométrica e 20 minutos de corda. Isso não era o treino, era o aquecimento. O treino real começava depois. Flexibilidade além do humano. Aberturas com cadeiras sob as pernas, passando de 180 graus, mantidas por 1 minuto, enquanto alguém pressionava seus ombros. O treino de força evitava o corpo de fisiculturista, focando em velocidade e potência funcional. Exercícios de antebraço com molas até as veias saltarem, flexões nas pontas dos dedos no concreto, abdominais com dragon flags e arremessos de bola medicinal que deixavam parceiros com hematomas. Então vinha o trabalho real. Milhares de chutes e socos perfeitos todos os dias. Sombras de luta contra oponentes imaginários. Cada movimento tinha propósito. Cada combinação era pensada para combate real. A rotina nunca mudava, nem em feriados, aniversários ou filmagens. Bruce treinava todos os dias com a dedicação de quem estava construindo algo além do humano. Não apenas um corpo de lutador, mas uma máquina projetada para expressar o limite absoluto da capacidade humana. Bruce Lee ultrapassou os limites do corpo humano, transformando disciplina e dor em pura arte. Seus feitos pareciam mágica, mas eram apenas o resultado de uma mente e um corpo levados ao extremo. E se você achou essa história impressionante, espere até ver o que vem a seguir. O mundo restrito está cheio de segredos, mistérios e curiosidades que poucos conhecem. Então comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa jornada lendária. E se ainda não fez isso, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo episódio. Porque neste canal, a verdade é sempre mais sombria do que parece.